Se liga nessa gameplay. Olhando assim e sabendo que é de um jogo do PS1, você pensaria que se trata de uma das maiores e mais importantes franquias de entretenimento do mundo? Pois é, então. Prazer, GTA 1. Uma gameplay relativamente simplista, até mesmo pra época, com controles bem esquisitos pela dificuldade de adaptar o layout de botões pro personagem andando e pro personagem no carro, já que o jogo se tratava quase que exclusivamente de dirigir carros, enfim, o começo de uma longa história de evolução. Depois disso, GTA 3 foi um marco fundamental e o gênero de mundo aberto nunca mais foi o mesmo depois de GTA San Andreas para PS2, ou San Andreas, é a mesma coisa. E claro, com tanto sucesso, vieram vários jogos que tentavam beber da fonte do original e adicionar o seu próprio tempero, sua temática, uma diferençazinha na gameplay, se beneficiando também do que já estava validado e tentando dar o próximo passo, ou até só faturar uma grana mesmo. Alguns eram super certo e permanecem até hoje, mesmo que aos trancos e barrancos, como é o caso de Saints Row, que dobrou a dose da loucura e saiu da tentativa de ser mais realista, entre aspas, do GTA. Já outros tantos foram só clones mesmo, sem o mínimo apelo, cuidado ou qualidade, seja porque falharam no meio do caminho ou até porque nem almejaram nada maior. E em meio a essa dúvida de ser só mais um clone barato ou então um jogo parecido, mas com personalidade, entra Sleeping Dogs. Um jogo de mundo aberto que tem a ver com gangues, carros, vida noturna, liberdade do que fazer na cidade, eu acredito que você já tenha entendido, né? E como eu disse no relato sobre Kingdoms of Amalur, que tá aqui no canal inclusive, na época que o jogo lançou, em 2012, era muito difícil para mim comprar jogos que fossem uma incógnita. Então eu ficava nos AAA, eu tentava platinar e vendia na sequência para inteirar um outro AAA. Por conta disso, mesmo tendo ouvido falar bem do jogo, eu deixei passar e segui assim. Até que no final de 2021, numa promoção da PlayStation Plus que deixou o jogo por, sei lá, uns 20, 30 reais, eu decidi pegar para dar uma chance com a expectativa bem baixa de no máximo ser legalzinho para passar o tempo se divertindo com doideira, mais ou menos um GTA só aqui em Hong Kong e já era, mais ou menos por aí. Só que eu não podia estar mais errado. Eu iniciei a jornada no final de outubro e depois de 12 dias eu já tinha o troféu de platina com direito a 100% nos DLCs também, fechando o pacote completo do jogo. E eu não falo isso pra ficar me gabando não, mas sim pra mostrar que mesmo eu que não tenho às vezes tanto tempo pra jogar, me dedicava ao jogo e todos os dias eu acordava mais cedo do que o horário de trabalho para poder jogar. E se desse, ainda lançava uma gameplay antes de dormir. Eu fiquei completamente mergulhado em tudo que o jogo oferece e tive uma das melhores experiências possíveis com o game. E claro, decidi compartilhar essa experiência em mais um relato aqui para vocês. Então já se inscreve no canal, deixa o likezão também, extremamente importante para o crescimento aqui, e comenta o que você acha do jogo, se você já tinha ouvido falar, já tinha jogado, se tá parado aí na sua fila, você tem que dar uma chance, vamos trocar essa ideia aqui nos comentários. Logo de cara, o que mais me chamou a atenção foi a ambientação do jogo. Primeiro que você já é lançado no meio do caos, uma cena de perseguição e aprende os controles na prática mesmo, pelo menos os mais básicos, né? E também não é nada que seja muito difícil, mas alguns detalhes deixam a gameplay mais única, como a hora exata de apertar o botão para passar por cima de um obstáculo, que pode fazer ou o personagem deslizar por ele tranquilamente, ou bater o joelho e perder um pouco de tempo tentando se recompor, por exemplo. E como eu disse, é muito rápido associar o ambiente do jogo com alguma coisa que a maioria de nós não conhece, né, já que eu acredito que a maior parte dos jogadores nunca foi para Hong Kong, mas que já viu em algum lugar, ou pelo menos tem uma noção fantasiosa de como que funciona, pique filme de Kung Fu mesmo, pra quem lembra mais aí das antigas. E aliás, eu não sei o que é mais difícil de convencer da própria realidade. Um cenário fictício e novo que precisa fazer sentido em si mesmo, mas que não tem nenhuma base de comparação com a realidade, ou uma tentativa de replicar uma cidade, uma comunidade ou até mesmo um ambiente que está sempre fadada a essa comparação com o real. E de qualquer maneira, o que Sleeping Dogs fez é genial e você respira Hong Kong em cada detalhe. Ah, Tonelo, mas você já foi pra lá pra saber disso? Você nunca nem pisou em Hong Kong? E não, eu nunca fui, mas gostaria muito, só que claro, durante meu tempo com o jogo eu pesquisei, eu vi fotos e vídeos, depoimentos de pessoas que jogaram e têm uma experiência maior com a região e todos os indícios corroboravam o fato de que o trabalho de ambientação foi carinhoso e incrivelmente bem feito. As conversas, como a boa parte dos NPCs são em cantonês, né, que é uma das línguas mais faladas em Hong Kong,
Alguns personagens arriscam um inglês para se comunicar com você, mas é um sotaque bem fiel ao que normalmente seria o sotaque de um nativo de Hong Kong tentando falar inglês. As barraquinhas do mercado central, as lojas, os carros, tudo é sensacional. Te choca, te surpreende, te mostra a cultura padrão americana e ocidental atingindo lugares que realmente atinge na realidade, né? Já que Hong Kong é muito mais ocidentalizada do que a região chinesa em volta, e é absurdamente bom, de verdade, de coração. E tudo isso deixa não só o mundo mais crível, como também deixa a história mais fechadinha, mais amarradinha. Porque basicamente você tá na pele de um cara chamado Wei Shan, que nasceu em Hong Kong, mas passou a maior parte da sua vida nos Estados Unidos, até voltar para Hong Kong para se infiltrar na Sun No Ni, que é uma tríade, né? Basicamente uma gangue familiar, uma máfia, alguma coisa assim, como policial à paisana, um agente secreto, esse tipo de coisa. Então faz total sentido você falar cantonês nativamente, mas ao mesmo tempo falar inglês fluente também. E aí, claro, umas pessoas acharem você meio gringo, outras verem você como nativo dali, até porque você é um membro de uma tríade, né? Então, quem sabe disso não vai te tirar para um estrangeiro aleatório. E, de novo, o uso dos idiomas no jogo em geral é muito bom, principalmente nos diálogos dentro da tríade, cara. A maneira que eles falam inglês para negócios em geral, mas aí eles voltam pro cantonês nativo para falar entre eles xingam em cantonês mesmo quando estão falando inglês, porque xingar na sua língua nativa é muito diferente e muito melhor, enfim, é perfeitamente possível um uso assim da língua no dia a dia. E esse cuidado com os detalhes é sensacional, já que muitas produções simplesmente tacam os caras falando inglês tosco, com sotaque mal feito e depois botam a culpa na localização e já era. E enfim, voltando à história, a premissa geral poderia levar a trama para um lado meio agente do FBI, todo poderoso acabando com o crime, salvando o dia, sabe? Uma parada meio sessão da tarde, mas nada disso acontece. A dualidade entre tríade e policial, entre conceitos muito distintos, permanece na história inteira o tempo todo. Você mesmo, jogador, às vezes tá pistola com o lado policial, às vezes você tá pistola com o lado tríade, e isso despertou em mim aquela provocação de que caso você enxergue uma situação por outra ótica, será que a sua tomada de decisão muda? Será que as suas prioridades mudam? Será que você faria vista grossa para alguma ética ou até mudaria a sua moral? Será que existe um lado 100% certo? Como que ficam os conceitos tipo irmandade e família nesse meio de tríades? Como que a tríade trata a própria tríade? E como que a força policial para a qual você trabalha te trata? Para vocês terem uma noção, o game até aborda a tentativa de mulheres de outros países de migrar para Hong Kong, mas acabarem em situações de não terem muito o que fazer, não terem alguma oportunidade boa e aí terem que trabalhar forçadamente como acompanhantes em casas noturnas. A história é adulta, ela tenta te aproximar na medida do possível da realidade e tudo é muito bem retratado, então você se pega se refletindo sobre esses assuntos com alguns toques de humor, com algumas surpresas, com relações entre os personagens e também, claro, com aprofundamento da trama na medida certa. Basicamente, é genial. E eu posso não lembrar todos os nomes de todos os personagens, até porque são orientais e isso dificulta um pouco para quem não é falante da língua, né? Mas absolutamente todos eles, principalmente os principais, me marcaram. E eu lembro de como se deram as suas histórias, como foram os momentos mais importantes e chocantes ao longo de toda a experiência. Então isso é uma prova do quão boa e cativante é a história do jogo, porque normalmente, vocês sabem, eu não lembro o nome de ninguém, não lembro exatamente o que aconteceu, e dessa vez eu lembro de 90%. Inclusive, a dualidade está presente no conjunto todo de missões do game, porque você ganha experiência para os dois lados, dependendo das ações que você tiver. A experiência da polícia já inicia no máximo a cada missão, e você vai perdendo se fizer alguma coisa que vai contra o dever do cidadão, digamos, como quebrar um poste, atropelar uma idosa e assim vai. Já a experiência da tríade começa do zero por missão e você ganha conforme ataca de jeitos diferentes, elimina membros de tríades rivais de diversas maneiras, usa o cenário para amassar os caras e tudo mais. E uma das poucas tarefas repetidas que eu tive que fazer no jogo envolveu justamente esse sistema, porque mais pra frente eu tinha completado a árvore de habilidades da polícia, mas eu não tinha conseguido completar a da tríade, então eu tive que correr atrás e rejogar algumas missões para alcançar as conquistas que faltavam.
mas tá longe de matar a gameplay, só vai atrapalhar um pouquinho do progresso retilíneo de quem tá atrás de fazer 100% no jogo, igual foi meu caso. E falando de lambrar geral com estilo, o sistema de combate do jogo é robusto, dinâmico, leve, responsivo e progride bem. Tem muito mais elementos de um jogo de briga de rua, ou até mesmo de um jogo de luta em si, somados a uma pegada meio Batman da série Arkham, do que aquela pancadaria de um botão só que existe no GTA, por exemplo. Principalmente, claro, quando você vai sair no soco com geral, porque o jogo tem um foco bastante grande nisso, né? Até as tríades têm estrutura bélica para lidar com as tretas, mas você começa relativamente pequeno e justamente esse loop de gameplay do começo, principalmente, foca bastante no sistema de combate corpo a corpo e é super gostoso de evoluir nele. Você aprende golpes novos em escolas de Kung Fu, e é um detalhe que já colabora também com a ambientação do jogo, e os sistemas secundários do game são realmente impactantes no desenvolvimento da gameplay. Nada chega a ficar maçante, cansativo, e esse eu achei um dos principais pontos positivos do jogo. Mas também vale lembrar que o combate armado não fica para trás, e mesmo que seja simples, tem uma boa variedade e funciona legal com um sistema de cover e tudo mais. Só que ele só tende a aparecer mais forte pro final do jogo e acaba até servindo como um refresco da experiência também, na real. E falando em diversidade, ela também está presente em todos os momentos do jogo, considerando um mundo aberto de tamanho médio de um jogo de 2012 que não teve um orçamento à la GTA V. E aí parece que eu tô querendo arrumar uma desculpa para passar um pano pro jogo, mas não é, eu juro. Eu só coloco isso na mesa para você poder comparar lealmente esses dois jogos de mundo aberto e para que você não ache Sleeping Dogs um jogo ruim porque criou expectativa demais. Os carros e motos são vários, você pode comprar os seus também, deixar numa garagem para serem entregues por um serviço de motorista que leva o seu veículo até você. O mapa, como eu disse, não é gigante, mas é grande o suficiente porque o jogo almeja. Inclusive, depois de um tempo você reconhece cada zona do mapa e se acostuma com elas, fazendo a imersão nessa versão enxuta de Hong Kong ficar ainda maior. Muitas vezes, aliás, você dirige pelas ruas e avenidas principais sem nem precisar olhar no GPS. E tá aí uma outra coisa que normalmente eu sou horrível fazendo, eu sou totalmente um Zé Mapinha, mas nesse jogo era suave. Você consegue sair com umas minas e conhece a cidade fora dos seus dois trabalhos, digamos assim. O jogo também tem um sistema bem importante de ter que pegar bônus para alguns atributos, tipo dano aos inimigos, fazendo algumas coisas no mapa, como ir em casas de massagem, tanto com massagista quanto com profissionais do amor, comprar comida na vendinha, tomar um chá numa lanchonete e etc. Então tudo isso também te faz lembrar de pontos de referência no mapa, deixando ele ainda mais vivo, mais sólido. E sobre os sistemas presentes no jogo, eu achei muito legal também como leves elementos de RPG, os famosos elementos de RPG, tão presentes e funcionam intuitivamente. Um exemplo é como comprar roupas e acessórios te dá vantagem e bônus para certas coisas. Algumas mais estilão vida louca da tríade te dão bônus de XP justamente para tríade. Um terno, por exemplo, vai te dar desconto na compra de carros e motos e por aí vai. E, obviamente, que quanto mais cara a roupa, maior o bônus que você recebe, mas nada é quebrado, é tudo super balanceado. As missões secundárias e os serviços que você tem que fazer, tanto da tríade quanto da polícia, ficam um pouco repetitivos lá pro finalzinho do jogo. Mas a gameplay é tão gostosa que não é nada que fique maçante ou então que te dê raiva. Até porque tem bastante opção do que fazer, tipo entrar em corrida de carro, de moto, fazer favores para alguém, e muitos são completamente aleatórios, é muito bom, é muito engraçado. Você também pode investigar pontos de droga e por aí vai. Então é lá pro final mesmo, principalmente se você for atrás do 100% em conquistas, que aí pode dar uma leve enjoada. Mas em geral é muito positivo e novamente, a cidade é viva pra caramba, principalmente considerando um jogo de 2012, né? E só de falar dele já me dá uma saudade, cara. As rádios, que são outro elemento presente também desde os jogos mais clássicos do GTA, são sensacionais no Sleeping Dogs. Tem desde rádios clássicas até rádios modernas, rádio de metal, rádio de notícia, rádio em cantonês, tem de tudo. E se você tá com medo do jogo ser feio ou algo assim, fique em paz. Mesmo sendo relativamente antigo, a versão definitiva lançada em 2014 é muito mais bonita do que você espera que ela seja. Até pontos como iluminação, texturas, que às vezes envelhecem mal pra caramba depois de anos, funcionam bem no jogo. Efeitos de clima, animações pra fazer coisas simples como tomar café depois de comprar do tiozinho da barraca, eu achei tudo fluido,
com boa resposta, realmente liso. E durante toda a experiência me pareceu que houve um cuidado fora do comum com a produção do jogo, sabe? Isso fica nítido na hora de jogar. Aliás, não é um jogo difícil, mas também não é super fácil. O combate precisa de habilidade para você passar das partes mais complicadas e não é tiltante, roubado ou até mesmo desleal. Se você mandar bem, você avança. Se não, não. Simples assim. E a performance do jogo também é boa. Comigo crashou uma vez, mas eu reiniciei e aí já voltou ao normal. E também eu não tive grandes bugs, mesmo em partes aí tensas da gameplay, com muita gente, muita doideira e tal. Tudo rodou bem liso e sem pesar muito pro PS4 Pro. E vale lembrar que a versão definitiva também vem junto com 2 DLCs, né, que eu falei fiz 100%, mas que não vão acrescentar muitas horas de gameplay orgânica. São umas paradas meio malucas aí de enfrentar morto-vivo ou tretar com os cultistas e tal. E é legal porque também é baseado no folclore, na mitologia nativos da região e porque você revê alguns personagens, né? Mas em termos de gameplay em si não é tão dinâmico quanto o jogo principal e tende a ficar um pouco mais enjoativo. Em geral, eu só tenho coisas boas pra falar na jornada no game e eu só posso recomendar ele pra você. Principalmente porque hoje em dia ele fica muito barato em promoções. E eu não vou ter certeza agora, mas muito possivelmente esteja aí nos serviços tipo Game Pass da vida, dá uma boa buscada lá, se não tiver, espera uma promoção. De coração é sensacional, uma experiência de mundo mais compacta e densa, num tom bem diferente do GTA, mas que dentro da sua própria proposta promete pouco e entrega muito. Com certeza é um dos melhores jogos que eu já tive a experiência de jogar. E é isso, espero que tenham curtido mais um vídeo, já deixa o likezão para fortalecer, se inscreve no canal para não perder nenhum outro relato. E claro, comenta aqui embaixo se você curtiu Sleeping Dogs, curtiu a proposta que vai jogar, se você achava que era meio flopado, não sabia nem da existência, enfim, vamos trocar uma ideia que é sempre muito importante. Muito obrigado por assistir até aqui e tamo junto. Tchau.